Tá vendo essa foto aqui? Ela não é real. Bem-vindo ao canal da Raquel. Eu sou a Raquel Santana, terapeuta. Eu quero trabalhar 3 coisas aqui com vocês nesse assunto de hoje, que é a autoestima. Primeiro, é o que você e eu e nós todos pensamos sobre a autoestima. Segundo, o que faz a autoestima, na real, na nossa vida, de influência e tudo mais, você vai ver aqui no decorrer do conteúdo. E 3, como trabalhar a autoestima aí no nosso dia a dia. E antes disso, eu queria te convidar para você poder vir aqui embaixo, se inscrever no canal e, de quebra, ativar o sininho para você ser informado aqui no YouTube sobre os próximos vídeos e conteúdos, beleza? Autoestima, se a gente for pensar na raiz da palavra, vem de autos, que é a si mesmo, e estima, de estimar, de apreciar, de valorizar. Então, vamos pensar que autoestima seria como eu me aprecio, ou quanto eu me aprecio, quanto eu me valorizo. Se eu tô me vendo legal, eu me coloco em situações me respeitando. Eu me coloco em situações que eu acredito que eu faça por um cuidado a mim mesma, que eu faça por um querer bem a mim mesma. Se eu não tô legal, eu tô pouco preocupada com isso. Então eu acabo escolhendo caminhos, situações, relações que não me fazem tão bem. Então eu acabo me colocando em situações não tão legais porque talvez eu não esteja sendo tão legal comigo. Você pode fazer essa pergunta para você, mas eu vou fazer aqui para mim, ó. A Raquel tem autoestima 100% a todo tempo na vida dela? Não, galera. O que acontece é que eu consigo ser a minha melhor amiga independente disso. Quando você trabalha muito autoconhecimento, você começa a perceber quando você entra em frias aí, em todos os sentidos. Aqui a gente está falando de autoestima. Então, quando eu me percebo entrando nesse lugar, que eu não estou me valorizando, eu não estou me amando, eu estou me colocando em situações que não representam um autocuidado, o que eu faço? Eu lembro desse lugar onde a minha autoestima estava em 100%. E aí eu consigo lidar e até mudar a situação de alguma forma. Porque nem sempre a minha autoestima está 100%, mas eu procuro estar 100% conectada comigo. A gente pensa autoestima, a gente pensa muito nessa questão estética, física, né, e tudo mais. E aí tem uma historinha muito legal daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pinkola Estés, que eu trabalho em alguns momentos dos círculos de mulheres que eu faço, do Círculo das Lobos. E nessa história, eu não vou contar a história inteira aqui, mas vou deixar um link aqui embaixo para você poder acessar a história na íntegra, porque vale super a pena para a gente poder entender essa questão da autoestima que vai além do corpo. A Clarissa não vai trazer isso lá, mas vocês vão fazer uma ligação a partir dessa reflexão que a gente vai fazer agora. Então leia a história porque eu acho que pode ajudar nesse momento de reflexão sobre como você se vê e essa questão da autoestima além do corpo, sabe? La Mariposa é porque é como eles chamam, mas é a dança da borboleta. E todos os turistas, quando vêm dança da borboleta, a gente já tem um conceito sobre borboleta, né? Um conceito sobre o que seria essa mulher bonita, leve, linda, maravilhosa. E aí, quando acontece a apresentação, porque ela aparece bem no finalzinho da apresentação, ainda tem umas encenações com dançarinos e tudo mais, que vai instigando mais a curiosidade dos turistas naquele lugar. E aí quando aparece, ela é uma velha, ela tem aquelas asinhas de borboleta, tipo aquelas asinhas de anjos, né? Quando as crianças vestem na igreja ou qualquer lugar assim, carnaval, né? Então ela tem ela tem um robusto assim, uns seios muito fartos, as pernas finas, ela é totalmente fora do padrão. E ela dança livremente e faz as suas piruetas, salta pra cá, salta pra lá, alegre, maravilhosa, trazendo, acho que, vida para onde a gente não imagina que tem a vida, sabe? Então eu acho que essa história nos ajuda a entender essa questão da autoestima além do corpo, né? Porque ela é uma mulher que está completamente fora do padrão, mas completamente conectada com a essência dela, feliz e se movimentando, alegre, sabe? Se cuida dentro do jeito dela, dança lindamente. Então é essa coisa esse domínio sobre o seu corpo, o domínio sobre as suas emoções, né? Essa coisa de se deixar levar também
pela dança da vida, né? Então o que a gente está convidando aqui é para a gente voltar esse olhar da autoestima além do corpo, além de todos os padrões, para a gente ver de verdade o que é a realidade, o que é que te faz se olhar com amor, sabe? Isso a gente vai caminhando aí para o segredo da autoestima de verdade. E quando eu falo de segredo, e você vai me perguntar qual o segredo da autoestima, é olhar com atenção para si mesma. E é esse momento de entendimento que vai mudar toda a forma que você entende que deva ser. Esse movimento que você faz esse voltar para si, de como você se vê e essa capacidade que você tem de modificar muito desses conceitos pré-estabelecidos, é onde tem o seu ponto de mudança, o seu ponto de entendimento. É exatamente esse entendimento que vai mudar toda uma circunstância. Essa forma como você se vê é a forma como você sente o mundo. Então, se você está sentindo o mundo aí de uma determinada maneira, se você não está se sentindo apoiada ou está se sentindo explorada, sobrecarregada pelo mundo, tem muito a ver com a percepção do como você se vê também. A avaliação que eu faço de mim mesma reflete muito naquele jeito que eu vejo o mundo. Então, é aí que está a grande virada. O segredo da autoestima é, além de você ser sua melhor amiga, é você conseguir ter um entendimento sobre você mesma. E aí eu vou te dizer aqui como que a gente trabalha isso. É como se fosse um caminho, mas esse caminho não quer dizer que você faz uma coisa primeiro, depois a outra. Você, na verdade, passa por todos esses pontos, às vezes ao mesmo tempo, que é o de autoconhecimento. Eu não consigo amar aquilo que eu desconheço. Então, quem sou eu? Né? Então, fazer esse trabalho de se conhecer é importante para que eu possa ver aquilo que eu vou ser gentil com, que eu vou amar, que eu vou cuidar, sabe? E também passa por esse caminho a questão da autoconfiança, que é o seu posicionamento diante da vida, diante de você mesma. É o dizer os sims e os nãos, de acordo com aquilo que sintoniza com você, não com o que o de fora quer que você faça, quando você faça. E eu falo, quando a gente se ama, a gente não vai dizer só sim, 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 sim. Já viu um filho? Um filho, quando você ama, o que acontece? Você sabe da hora de dizer não pra ele. É a mesma coisa com você, quando você se ama. Você não vai se lançar em qualquer situação. Lembra que uma autoestima baixa, ela vai te levar a se colocar em situações, porque você não tá nem aí pra você, então você vai se colocar em situações que às vezes te machucam, não são legais com você, não tem um resultado muito positivo, mas porque antes disso eu já não tinha um carinho contigo. Entende? Quando eu tenho um carinho comigo, eu tenho uma preocupação de onde eu vou me colocar, em que situações e com quem eu vou me colocar, com quem eu vou me relacionar. Entende? Então as nossas escolhas estão muito pautadas nesse querer bem ou querer mal a gente. Também passa por esse lugar honrar a própria história, porque tem uma galera aí não se amando e dizendo, minha história poderia ter sido diferente, não aceitar a própria vida, a própria situação, da onde veio, dos pais que vieram, da família, da casa que mora. E isso também impacta na sua autoestima. Isso também te coloca num lugar de que, se eu não aceito o meu momento atual, a minha circunstância, as minhas relações nesse momento, das quais eu vim, eu não sou capaz de gostar de mim, porque eu sempre acho que poderia ter sido outra coisa. E aí isso é quase que uma facada no peito, né? Também passa por esse lugar de honrar a própria história, de honrar as origens. Isso é lindo. Passa também por esse lugar de trabalhar a autoestima, o se cuidar. A gente fala muito de autocuidado, né? Então, da mesma forma que eu não consigo amar aquilo que eu desconheço, eu também não consigo cuidar daquilo do que eu desconheço. Aí quando eu começo a conhecer, eu começo a ter uma atençãozinha comigo, é inerente eu começar a ter um cuidado. Às vezes não é 100% no primeiro momento, mas eu começo a ter um cuidado comigo. E aí o cuidado do corpo, mas o cuidado também dos meus pensamentos. Aí eu começo a respirar mais durante as situações de estresse, né?
ou quando eu acabo me colocando, eu tenho aquele time de reflexão. Isso tudo tem relação com se cuidar, com cuidar de si, dos seus movimentos, da sua percepção, daquilo que você faz com você, daquilo que você faz da autoestima. Trabalhar a autoestima também passa pelo lugar de não se comparar. Toda vez que a gente se comparar, a gente não, por um lado, a gente não aceita quem a gente é e a gente vai se mirando muito em função daquele padrão. E aí pode ser em todas as áreas, como a gente já conversou aqui, padrão de estética, de beleza, padrão de ser aquela mãe perfeita, padrão disso tudo que a gente já falou aqui agora. Então, se eu começo a me comparar, eu esqueço da minha individualidade, da minha particularidade, da minha essência, eu começo a me juntar com todo mundo, me confundo naquilo. Eu posso fazer isso por um tempo e até ser legal como uma anestesia, mas depois vai acabar que eu não me sinto feliz com aquilo. Aí você vai descobrir ali na frente que eu não sou feliz porque eu não estou sendo eu. Eu posso ter eu posso ter meus próprios conceitos. Eu posso ter meus próprios jeitos de fazer as coisas. E não o que a pessoa faz, de repente, pode me inspirar, mas não necessariamente é como eu faria. Mas toda vez que você se comparar, você vai se colocar como certo ou errado, melhor ou pior demais. E aí não há um equilíbrio, entende? Isso é muito importante, que esteja com pessoas que te colocam pra cima. Porque às vezes, gente, a gente é a gente parece ter realmente que anda com uma chibata na mão, né? E fica se chibatando, porque não é possível. A gente fica se batendo, né? Porque às vezes a gente já até sabe que aquelas pessoas não são legais, não me fazem bem, mas eu ando com elas. E aí lembra que você pode mudar. Lembra daquilo que eu falei do segredo? Você pode mudar a todo tempo. Se não funciona, você pode mudar. Isso tem a ver com carinho com você, com a estima que você tem por você, pelo seu processo de crescimento também. Porque a gente veio aqui para aprender muita coisa. E a gente está aprendendo nas experiências. Tem aquela coisa de persistir no erro é burrice? Talvez por um tempo seja mesmo. Talvez a gente vai passar pela mesma situação, falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, mesmo não dando certo algumas vezes, para poder entender que não dá, vamos tentar outro jeito. E existe outro jeito. E uma coisa que é muito legal ajude outras pessoas a se amarem também. Você já viu quando você conversa com alguém que não tá muito legal, tá triste? E aí você fala com essa pessoa e essa pessoa fica bem, aí tu fica bem, a sua autoestima vai lá em cima. Então ajudar outras pessoas a se verem melhor, a se perceberem, a se valorizarem, a celebrarem as suas conquistas, a enxergar os pontos legais, né, do movimento dela. Ajudar as pessoas a se colocarem para cima também. Uau, isso levanta a autoestima de qualquer um. De qualquer uma de nós. É como se fosse eu no meu processo, eu vendo o processo da minha colega, da minha amiga, da minha irmã, da minha mãe, de qualquer mulher que esteja passando pela sua vida, de qualquer pessoa que esteja passando pela sua vida. E às vezes é só um ouvir, né? É só um abraço. É só um... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é muito legal. Então agora eu gostaria de te convidar, mulher, a você fechar seus olhos e a colocar a mão no seu coração e respirar fundo. Isso. Mais uma vez, respira fundo. E você sentisse aí o pulsar da vida aí através dessas batidas do coração. Isso. Eu não sei que nota você está se dando, como você se vê, mas você sabe. O que eu quero te dizer é que independente do que esteja acontecendo, independente da forma como você se vê hoje, você tem capacidade de transformar qualquer coisa. E sempre que você sentir que você não está sendo legal com você, que esse movimento, naquele momento que você está fazendo, não te faz bem, ou que você tem a sensação
que vai estar repetindo alguma coisa que não vai ter um resultado legal, nem para você, nem para as pessoas que estão perto de você, talvez. Que você lembrasse desse pulsar do coração aqui. Então, toda vez que você estiver passando por uma situação em que você se desmereça, que você acha que você não mereça, toda vez que você não estiver se amando, estiver se sentindo muito mal, desanimada ou estressada demais, com raiva demais, procrastinando ou qualquer coisa que não te leve a se sentir bem, você coloque a mão aqui no seu coração, escute as batidinhas que são o seu centro de poder e de sentir, e você respire fundo e volte nessa calma, nessa paz, porque é nesse lugar que partem as melhores decisões, as melhores escolhas. É desse lugar que nasce o amor. É desse lugar que nasce o amor por você, o cuidado por você. Nenhuma situação, nenhuma circunstância são maiores do que esse poder que você tem nesse momento de ficar bem. Você sempre pode voltar para cá. Respira fundo. Isso. E abre seus olhos. E todas as vezes que você estiver passando por um momento de turbulência, um momento que você não esteja se apreciando, se valorizando, se gostando, bote a mão aqui. Reconheça a vida que passa por você. É um presente. Sempre volte para esse lugar, porque esse é o seu lugar, é o seu centro de poder, é o seu centro de transformação, de transmutação, de mudança, de qualquer coisa que você quiser. Das respostas que você procura, é nesse lugar que você vai encontrar. Certo? Agora me conta aqui, depois de tudo isso, como é que você está se sentindo, como é que você está se vendo, e se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira e você acredita que vai ajudar uma outra mulher ou outras mulheres, curte, compartilha, conta pra mim, eu vou adorar saber aqui a sua experiência com esse conteúdo, o seu momento aí com relação a esse se querer bem, a esse se amar, ao quanto você estima você mesma. Conta aqui pra mim nos comentários como é que é essa experiência com você mesma e ajude também outras mulheres, porque ajudando elas a se empoderarem, a chegar nesse centro de poder e de o poder que eu falo, poder de transformação, de mudança de qualquer estado emocional que você esteja passando, qualquer estado mental confuso que você esteja passando, essa capacidade de voltar para cá. Ajude elas a voltar para cá e você estará aqui. É isso. Ó, beijo para vocês.